Hoje, quinta-feira, nós vamos fazer algumas páginazinhas de matemática, afinal de contas, nós já terminamos ciências. Então, é o seguinte, hoje nós faremos matemática, então eu coloquei um pouquinho menos de atividades, né, mais tranquilinha para a gente relembrar, que a gente trabalhou bastante isso no livro 1, no início do nosso ano letivo, ainda lá na sala de aula. Então, aqui vai ser uma releitura, a gente vai relembrar. E amanhã, que é sexta-feira, a gente vai fazer as atividades finais e acabar com o módulo 5 para começarmos o módulo 6, tá ok? Então vamos lá, ó. Nós vamos com a página 160, que o título da lição é De Hora em Hora. Então é o seguinte, nós temos um relógio e a gente tem que relembrar algumas coisas. O quê? O ponteiro pequeno, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele marca os minutos. Os minutos, nós não olhamos o 1, 2, 3, 4, 5. Nós usamos a multiplicação do 5, lembra? A gente conta os minutos de 5 em 5 minutos. Então, o número 1 vai valer 5, o 2, 10, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, que é o que a gente chama de meia hora ou 30 minutos, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, o 50 e o 11, 55, até dar a hora completa. Então, tudo isso a gente havia trabalhado, lembra? Hora de lembrar, então. Então, é o seguinte, o primeiro relógio, que horas são? 4 horas. Só que a gente não sabe se é da manhã ou se é da tarde. O outro relógio, 8 horas. Como que eu sei isso? Ponteiro pequeno no 8, grandão no 12. Terceiro relógio, 10h30. Como é que eu sei? Ponteiro grande, pequeno no 10 e o grande no 6, que vale 30, ou a gente fala meia hora. E aqui, 12 horas, pode ser meio-dia ou meia-noite. Como que a gente vai saber isso? Com ela falando aqui, ó. Os horários foram marcados antes do meio-dia. Então, todos esses horários que estão aqui são da manhã. 4 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10h30 da manhã, meio-dia. Qual é a sua missão? Tá vendo a reta aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tá representando os horários da manhã numa reta de 12 números. Então, o que você vai fazer? Primeiro relógio é 4 horas. Você vai pôr uma setinha aqui em cima e vai escrever para mim 4 e o H que representa a hora. Então, bem aqui, ó, em cima do 4, faz um risquinho igual eu fiz ali, põe o número 4, o seu vai ficar mais bonito, né? Que aqui a Pro tá no ponteiro, e põe o H do lado para a gente saber que são 4 horas. Vai fazer a mesma coisa para o relógio, o segundo relógio que marca as 8 horas, vem aqui no 8, faz o risquinho. Ai, Pro, e 10h30, onde vai ser? Como que eu vou representar ele aqui? Afinal de contas, ele não tá o horário inteiro, né, professor? Ele tá quebradinho. Nós vamos vir bem no meio, ó, entre o 10 e o 11. Faz lá entre o 10 e o 11, você faz o risquinho e representa a hora. Por que no meio? Porque é metade. 10h30 é a metade da hora, tá? Aí a gente faz a mesma coisa para o meio-dia, certo? Se o relógio de cima está marcando as horas antes do meio-dia e o período da manhã, o de baixo está marcando os horários da tarde. Aí lembra que a gente usa outros números para diferenciar? O 14 marca uma hora, aliás, o 13 marca uma hora, o 14 2 horas, o 15 3 horas, o 16 4 horas, 17 5 horas, 18 6 horas, 19 7 horas, o 28 horas, 21 9 horas, 22 10 horas, 23 11 horas e o 24 é meia-noite. Então, você vai fazer a mesma coisa. Viu o horário que ele está marcando aqui? São 2 horas. Aí você vai vir aqui no 14, faz a setinha e faz o risquinho, setinha, igual nós fizemos lá em cima, só que ao invés de colocar 2 horas no número 2, a gente vai colocar o 14 de novo e a letrinha H para representar a hora, ok? E aí vai fazer na reta
A mesma coisa com os demais horários que estão apresentados aqui. Só isso. Aqui a gente precisa lembrar ó, que um dia ele tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Isso aqui a gente viu tudo. Tem lá na sua primeira apostila, então a gente está relembrando. Então vamos lá para a próxima página. Ó. Unidades de tempo. Os relógios são instrumentos que servem para medir o tempo. Os ponteiros pequenos indicam as horas e os ponteiros grandes indicam os minutos. Então lembra, o relógio surgiu da necessidade do ser humano marcar o tempo. Antigamente existiam outras formas, né? O ser humano olhava para o sol, então estava em tal posição era de manhã, em outra posição era à noite, mais tarde. Se ele estava bem no centro, que é o meio-dia, eles falavam que estava o sol a pino, que era metade do dia, bastante calor, né? Mas que às vezes era atrapalhado pelos dias frios, nublados, chuvosos, que não tinha como ver o sol. Existiam outros ponteiros também, né? Outras formas de medir, até que nós chegamos no relógio. Então, olha aqui, ó. Entre o 12 e o 1 tem alguns risquinhos, que são os segundos, né? Entre o 1 e o 2 também tem os risquinhos. Então, lembra, quando a gente está falando de minuto, é o ponteiro grande que mostra ele e nós vamos contar de 5 em 5. Então, do número 1 para o número 2, a gente tem 5 aqui, porque do número 1, no número que vale 5, para o número 2, que vale 10, a gente tem números aqui no meio. Quando o nosso ponteiro grande está no meio desses segundos, a gente costuma sempre falar a hora inteira. Ou são 6 e 5, ou são 6 e 10. Mas se a gente olhar bem certinho e chegar para onde o ponteiro está indicando, a gente consegue dizer que são 6 e 8, por exemplo. Que é o que os meninos estão conversando aqui, ó. Torugo, fala lá, quantas horas são? O Theo responde, são 6 horas e 8 minutos. E o Luquinha fala, quantos minutos você gasta para fazer essa atividade? Que tal cronometrar para ver, hein? A atividade é a seguinte, vai marcar as horas no relógio aqui embaixo. Então aqui tem, ó, 9 horas e 38 minutos. Ponteiro pequeno que marca as horas no 9. E o ponteiro grande, ele tem que marcar os minutos, que é 38. Primeira coisa que eu tenho que saber, onde é o 30? Ah, professor, é o número 6. Ótimo, só que é 38. Então, onde marca 35? Ah, pro é o 7. Se eu quero 38, o meu ponteiro ele tem que ficar mais lá aqui pro meio, né? Mais lá próximo do 8. Ele nem tá no 8 todo, nem tá tão no 7. É que a Pro aqui fazendo com esse risquinho coordenação motora fica meio ruim, mas você consegue acertar aí no seu caderno. Vai fazer isso para os outros 3 relógios. Olha a hora aqui embaixo e indica pra gente no relógio. Pro, faz diferença ser de manhã ou ser de noite? Para esse relógio aqui, não. Só que aqui embaixo ele mostra pra gente. Então, por exemplo, aqui é 1 hora da tarde, 16 minutos. Como que eu sei? O formato do 13 horas. Então, do 13 até o 24 é período da tarde e da noite. Do 1 ao 12 é período da manhã. Ok? Então, o que ele quer saber aqui, ó? Por exemplo, exercício número 2. Quantos períodos de 5 tem 1 hora? Então, a gente vai organizar aqui. 5 mais 5, 10. E a gente vai contar isso até dar 60. 10 mais 5, 15. 15, igual se a gente estivesse contando lá a tabuada do 5. Então, na tabuada do 5, a gente já não sabe que 5 vezes o 10 é 50? 5 vezes o 11, 55. 5 vezes o 12, 55 mais 5, 12. Então, são 12 vezes que aparece. Essa é a forma que a gente usa para descobrir. Tem o processo de divisão também, mas a gente ainda não começou a trabalhar a divisão no terceiro ano. Então, a gente faz pela multiplicação, tá bom? E aqui o recorde de segundos, ó. Uma das formas de descobrir quais são as pessoas mais rápidas do mundo é por meio de uma prova de atletismo, de 100 metros rasos. Atletismo é corrida, ó. Então, vem aqui, ó, o exemplo do acredite se quiser, o Usain Bolt, que é um jamaicano. Ele é o homem mais rápido do mundo. Ele correu, ó, em 958 segundos em 100 metros. Ele é muito rápido. Ninguém conseguiu ainda abatê-lo, né? Então, ele domina essa parte da corrida. Vamos lá para o próximo exercício. Ó. Observe os relógios abaixo e responda. Quanto falta para marcar 22 horas? Então, assim,
Aqui no meu relógio está marcando 21 horas e 10 minutos, ok? E 21 eu sei que é da noite, então são 9 horas da noite e 10 minutos. Quantos minutos faltam para eu chegar no 22? Para esse reloginho aqui ficar 22 horas? Ah, Pro, eu sei que são 60 minutos, então 60 menos o 10, falta 50 minutos. Então é assim que você tem que pensar. Ó. Então meu relógio está marcando 18 horas, são 6 horas da tarde, eu quero chegar nas 22. Então 18, 19, 20, 21, 22. Ah, Pro, então são 4 horas? São 4 horas. E assim você vai completando todos aqui para mim, tá bom? Próxima página é um jogo. Esse jogo seria para nós realizarmos com um amigo, um colega, né? Só que dá para você realizar aí na sua casa com quem puder e está disponível para fazer com você. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um primo, sei lá, alguém que esteja com você. Como é que funciona? Você vai precisar ter um dado, provavelmente você deve ter algum aí perdido na sua casa. Ele fala que eu daria de fato se nós estivéssemos na sala, né? Mas aí vocês vão ter que dar um jeitinho aí em casa. A trilha do tempo abaixo, que é esse aqui, ó, tá marcando horas, e um marcador qualquer para andar na trilha. Pode ser um lápis, uma borracha, como vocês estão em casa, vocês têm joguinhos, pode ser aqueles bonequinhos que vocês usam. E aí tem uma regra aqui, que é jogar com uma pessoa, então são 2 participantes, você e mais um. Cada um tem sua vez, então joga o dado e anda a trilha de acordo com a legenda do número tirado. Ganha o jogo quem chegar ao final da trilha primeiro. Como é que funciona? No jogo normal, se a gente tira um ponto, a gente anda uma casa. Então, aqui é o início. Se eu tirar um, eu ando uma casa. Se eu tirar dois, eu ando duas. Se eu tirar três, e assim vai. Esse aqui é um jogo com horários, então vai funcionar diferente. Tem uma legenda aqui do lado, ó, para andar na trilha. Se eu tirar o número 1, significa que eu tenho 30 minutos a mais. Então, por exemplo, ó, eu comecei meu jogo aqui nas 8 horas, certo? Eu tirei o número 1 no meu dado. Ele falou que na minha hora eu tenho que colocar mais 30 minutos. Onde eu vou parar? Nas 8 horas e 30 minutos. Ah, eu tirei no meu dado o número 2. Aí ele fala assim, ó, 30 minutos a menos. Se eu tô no início, fico aqui mesmo, não posso andar, né? Porque eu não tenho de onde... Tá, seria 7h30, só que não tem 7h30 aqui, né? Se eu tirar o número 3, eu tenho 1 hora a mais. Então, se era 8, eu vou pular para o 9. Ah, eu tirei, então, 4 pontos, professora. 1 hora a menos. Você fica no início de novo, porque se a gente for tirar, são 7 horas e não tem 7 horas aqui. Se eu tirei 5, é 1h30 a mais. Então, se eu estou aqui no início às 8 horas, 1h30 a mais, eu vou para 9 horas e 30 minutos. Paro aqui. Não, eu tirei 6 no dado, eu vou andar 6 casas? A gente vai olhar na legenda, ó. 4 horas a menos. A gente vê aqui no início, nem se mexe, né? Porque não tem 4 horas a menos aqui, não tem 4 horas da manhã. E assim vocês vão jogando até quem chegar no final. Ok? Vai ser bem bacana, é uma forma de vocês aprenderem brincando a calcular. Por 1 hora a mais, por hora a menos, 30 minutos a mais, 30 minutos a menos, vai e volta, para se divertir brincando. E a última página de hoje é assim, para depois do jogo, você vai resolver os problemas a seguir e vai marcar a resposta nos relógios completando-os. Não se esqueça de verificar o deslocamento do ponteiro das horas de acordo com o ponteiro dos minutos. Deslocamento é se mexendo. Então, olha só. Primeiro problema que eu tenho aqui, são 10 horas da manhã. Que horas serão daqui 10 minutos? Então, são 10 horas da manhã, passou 30 minutos. Eu olhei para o relógio de novo. Que horas vão ser? 10h30. A gente já marca aqui 10 horas e 30 minutos. Número 10, 2 pontinhos, 30 e o H. O deslocar ponteiro que ele falou aqui é você marcar o horário dentro do relógio, tá bom? Então, você vai fazer isso para os ponteiros, para todos os reloginhos aqui. No exercício número 2, ele fala para você marcar os ponteiros no relógio e escreva que horas são de acordo com o horário atual. Então, aqui, ó, horário atual do nosso relógio, tá marcado já. 3 horas. Aí ele quer saber meia hora antes, que horas serão? Ah, professora, eu tenho que tirar, então vão ser 2h30.
Ótimo. Ponteirinho pequeno no 2 e o grandão no 6. E você marca a hora anotada aqui embaixo para mim. 2 horas e 30 minutos. Vai fazer para o próximo, ó. Meu horário atual, 3 horas. 20 minutos depois. Então, olhei para o relógio, 3 horas da tarde. Quando eu olhei de novo, passou 20 minutos. Que hora será? E o último, marcou o ponteiro e marca aqui embaixo. E o último são lá, 3 horas da tarde, 5 minutos depois. Que horas vai ser? Marca aqui o ponteirinho e põe a resposta aqui embaixo. Ok? Então hoje é bem simples, bem rápido, bem leve e amanhã nós faremos as atividades finais referentes ao módulo de matemática número 5. Fica atento aí em tudo que a Pro mandou essa semana, tem as datas das atividades que valeram nota. Por favor, não perca, porque eu não quero tirar ponto de ninguém, tá ok? Aliás, eu tirar não, né? Você que não me entregou. Mas a gente vai se ajeitando daqui até lá. Então, um beijo e até a próxima!